Olá, seja bem-vindo à nossa 7ª e penúltima aula de Cristologia. Hoje nós falaremos sobre uma passagem muito conhecida de nós, que está em João 14, verso 6, uma declaração muito profunda que Jesus faz aos seus discípulos. Antes disso, nós vamos ler esta passagem do versículo 1 ao versículo 6, para compreendermos um pouco do contexto em que ela está situada. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração. Isso daí é Jesus dizendo aos seus discípulos. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui nós vemos Jesus fazendo uma declaração antes da sua morte, um pouco antes da sua morte, dizendo que era necessário ele partir, que ele iria voltar ao Pai, e voltando ao Pai, ele prepararia um lugar, uma morada para os seus discípulos. Então ele diz: vocês sabem para onde eu vou. Então Tomé responde a ele com certa incredulidade, com certa dúvida, dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai e qual é o caminho. Então Jesus faz uma declaração profunda dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele usa 3 termos para se descrever. Ele diz que ele é o caminho, verdade e vida. Então vamos aprofundar um pouco sobre esses 3 termos que ele usa a respeito de si mesmo. Primeiro, caminho. Um dos pontos que mais nós vemos que causa um pouco de repúdio das pessoas rejeitarem o cristianismo é a sua exclusividade. O cristianismo não diz que todas as religiões levam a Deus, pelo contrário, ele diz que apenas Cristo é o caminho que leva a Deus. Tanto que Cristo, ele usa um artigo definido para cada palavra, para cada termo que ele se refere a si mesmo. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz que ele é um caminho, uma verdade e uma vida. Isso torna exclusivo. Ele é o único caminho. Não há outro fora dele. Não há atalho. Os atalhos que o mundo pega é para o inferno, não para o Pai. É interessante que um pensador cristão do 4º século, do 3º, 4º século, chamado Lactâncio, ele diz que a palavra religião, ela vem do termo religare, em latim, e esse termo significa religar. O homem tentando religar a Deus na comunhão que foi quebrada. Porém, o cristianismo ele tem uma visão totalmente diferente e contrária a isso. Não é o homem que vai a Deus através dos seus méritos, das suas obras, pelo contrário, é o Deus que se fez homem e vem na direção dos homens, em prol aos homens, para salvá-los. Porque nós sabemos, Paulo faz uma declaração muito forte no capítulo 3 de Romanos, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo Isaías 64:6, nossas obras são nada mais do que trapos de imundícia. Trapos de imundícia, naquela época, era panos que eram enrolados em feridas que juntavam pus, e esses panos absorviam esse pus das feridas, ou se referia a um pano utilizado pelas mulheres como um absorvente primitivo, e que ele ficava encharcado com aquele sangue podre. Então, assim são as nossas obras diante de Deus. Um pano com sangue podre.
Logo, nós não temos a capacidade de nos voltarmos a Deus, de conquistarmos o favor de Deus, porque estamos longe da presença de Deus, longe da graça de Deus. Não podemos nos apresentar diante dele sem os méritos de Cristo. Se não me engano, Agostinho dizia que até as melhores obras nossas nada mais são do que pecados esplêndidos. A melhor das nossas obras está manchada com o nosso pecado. Por isso, Cristo é o único caminho, é o único meio que nós podemos chegar a Deus, porque Ele nos providencia a sua justiça, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Sem Ele, nós não temos a possibilidade de nos apresentarmos diante de Deus. O segundo termo que ele usa é verdade. Muito do que eu disse sobre o caminho se aplica ao termo verdade, porque Jesus é a própria encarnação da verdade. Ele é a verdade em pessoa e, sendo assim, Ele é a última realidade em si. Tudo que existe é apenas derivado dele. Não existiria se não fosse ele. Ele existe, ele é autoexistente, ele existe por si mesmo, não teve um princípio e não terá um fim, ele não criou a si mesmo, ele sempre existiu. Então, ele é a verdade em si, e o que existe ao demais apenas deriva dele, certo? É muito interessante que nós sabemos o que é o conceito da verdade, mas é muito difícil nós definirmos o que é a verdade. Pense um pouco, o que é a verdade? Defina para mim o que é a verdade. Não use paralelos, não use comparações para assimilar. Pense, o que é a verdade? A verdade é tal, defina o que é a verdade. Nós não conseguimos, muitas vezes, temos uma dificuldade grande. Definimos que a verdade é o que é em si mesma, ela é incontestável, ela é fiel, ela é absoluta, e que próprio Deus é a verdade. Nós não temos nada fora de Deus que não seja verdade. E tudo que é verdadeiro, que nós temos contato que é verdadeiro, é apenas parcial ou se deriva da verdade máxima que é Deus. Então Deus, ele é absoluto. Nele não há sombra de dúvidas. Ele é incontestável, ele é fiel. Nesse texto, embora Cristo esteja trazendo para si esse termo, essa questão de incontestável, fiel, ainda assim ele traz, o contexto nos mostra que esse termo, a verdade, parece ter um sentido diferente de uma declaração ontológica, digamos assim, no ser de Deus. Ele está mais se referindo à verdade que se opõe à mentira. Nesse sentido, está mais claro no versículo 7 que diz: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tens visto. Então, se mostra que o Pai é a verdade, e eles tinham conhecido ao Pai mediante Cristo que o revelava. A questão é que o mundo vive em mentira, porque ele segue o passo do seu pai, que é o diabo, como está escrito, como Jesus disse em João 8,44. Então apenas Cristo, mediante o Espírito Santo, ele pode tirar a venda que há nos nossos olhos, nos olhos do mundo, para que possamos ver o resplendor da glória de Deus, entender a verdade de Deus, que nos pode libertar. É a única verdade que tem poder para nos libertar dos grilhões da mentira, das correntes da mentira, porque ela é ativa, é uma verdade viva, é uma verdade que domina e nos influencia poderosamente, ela nos santifica, nos guia e nos liberta. Ela não é uma verdade apenas conceitual, fria e morta, ela é uma verdade ativa que transforma o nosso ser. É interessante que a pergunta que eu fiz para você, o que é verdade, é uma pergunta que ecoa no mundo. Desde Pilatos pergunta para Cristo,
Quando Jesus diz que ele veio dar testemunho da verdade, Pilatos pergunta para ele, não sei se de forma irônica ou foi uma pergunta genuína, dizendo o que é a verdade. Porque muitas vezes o mundo não consegue entender o que é verdade e toma meias verdades, ou seja, mentiras, como verdades. Então, Cristo é a única verdade, ele contrasta, ele faz um contraste com isso, porque ele é uma verdade plena, não há nele meias verdades, variação ou limitação. Ele é autossuficiente e verdadeiro por si mesmo e por definição. Por último, Jesus diz que ele é a vida. Ele não está se referindo aqui à vida biológica, ao fôlego de vida, ou ao espírito que Deus sopra em nós para nos dar o ânimo, o fôlego de vida. Não, ele está pensando na vida mais essencial, digamos assim. Por quê? Porque todos os atributos gloriosos de Deus habitam em Cristo, sendo assim a vida em si mesmo, porque Deus é vida. Ele é a fonte e é o doador da vida para as suas criaturas, para aqueles que Ele criou para os seus filhos. Ele tem a luz da vida, Ele tem as palavras de vida eterna, Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. João inicia o seu evangelho no verso 4 do capítulo 1, dizendo que nele, em Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Porém, no capítulo 3, verso 19, ele diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A questão é que nascemos mortos em nossas ofensas e pecados, amando mais as trevas do que a luz. Na verdade, odiamos a luz, odiamos a Deus, odiamos qualquer coisa que se refira a Deus. Estamos separados e temos uma comunhão quebrada com Deus. Porém, pela graça de Deus, Cristo nos alcança, nos vivifica, Ele grita e vence a nossa surdez, a sua glória resplandece e vence a nossa cegueira, de modo que podemos ter vida em Cristo, deleitarmos nele, nos alegrarmos nele. Da mesma forma como a morte significa a separação de Deus, também a vida implica a união com Deus. Nós não podemos alegar que estamos vivos se não estamos em comunhão direta com Deus, e temos comunhão direta com Deus apenas em Cristo. É interessante que esses três conceitos, o caminho, a verdade e a vida, eles são ativos e eles são dinâmicos, eles trabalham conosco, eles influenciam as nossas vidas e eles estão diretamente ligados à nossa reconciliação a Deus. O caminho nos leva a Deus, a verdade nos torna livres para querermos a Deus, para buscarmos a Deus e almejarmos, deixarmos de sermos inimigos de Deus e buscarmos nos deleitar nele, e a vida produz comunhão com Deus. Portanto, que estejamos em Cristo, firmados na sólida rocha, para que possamos encontrar nele o caminho, a verdade que nos liberta e a vida que nos restaura a comunhão com o Todo-Poderoso. Na próxima aula, você estará assistindo um sermão chamado A Suficiência de Cristo, Solos Christus, que se refere à nossa 8ª unidade. Portanto, eu fico por aqui. Na próxima sessão, nós iremos ver sobre os Solos Christus, que fala sobre a suficiência de Cristo em nossa vida. Fiquem todos com Deus, espero que esse curso esteja tendo grande proveito sobre sua vida, grande edificação, que você seja alcançado cada vez mais pela palavra do Todo-Poderoso. Deus os abençoe, um grande abraço e até a próxima. Tchau.